Vai, lógico, lógico. Vamos lá, retomando. Vamos lá, começar? Vamos recompor a mesa? Mané já foi? Não, Mané está aí. Pronto. Dona Hilda, vamos lá? Vigilinho. Vamos recompor a mesa? Isabel, você quer vir para a mesa? Não. Isabel, estou te convidando. Você gostaria de... Não? Tudo bem. Vamos lá. Hilda. Bom. Está aqui a Isabel, aquela menina, filha da Dona Hilda e do Virgílio, que era um bebê à época, conforme o Celso Horta e o Mané Cirilo falaram. Bom, vamos retomar. Então, com a palavra, Antônio Carlos Fon. Eu queria acrescentar algumas informações, mas antes eu queria cumprimentar a comissão, Rubens Paiva, por ter reunido testemunhas do assassinato do Virgílio. Por incrível que pareça, apesar do companheirismo, apesar da amizade, apesar do querer bem, é a primeira vez que eu, o Celso e o Mané falamos sobre isso 40 e tantos anos depois. E é importante essa troca de informações, esse estar juntos e contar cada um o seu... E é por isso que eu pedi para acrescentar algo, porque o Mané e o Celso levantaram aqui questões que eu acho extremamente importantes para a história desse país. É preciso que se diga, por exemplo, quando o Mané fala da justiça, é preciso que se diga... Quando o Celso fala da justiça, é preciso que se diga o seguinte: a Operação Bandeirantes foi criada por um jurista, que hoje é incensado como um dos maiores juristas brasileiros e é nome de um fórum aqui em São Paulo. E inaceitável que o Estado de São Paulo continue homenageando o senhor Eli Lopes Meireles, que é responsável pela criação desse centro de torturas. A justiça, o mundo jurídico brasileiro, é diretamente responsável por todos os descalabros cometidos pelos militares nos porões da tortura. Por quê? Porque foi com base em uma interpretação jurídica, transpondo a questão do estado de necessidade das relações pessoais. O estado de necessidade é aquela tese jurídica segundo a qual, em situação para preservar a própria vida, a pessoa pode ter direito a cometer alguns crimes. E eles transpuseram, os nazistas, transpuseram isso para as relações entre Estados, dizendo que, para garantir a sobrevivência do Estado nazista, era permitido cometer crimes invadindo outros países. A inovação que os juristas brasileiros fizeram foi transferir essa tese nazista da relação entre Estados para a relação entre o Estado e a sociedade, o Estado e o seu povo, o Estado e a nação, passando a dizer que eles tinham o direito de torturar, de matar, para garantir a sobrevivência daquele Estado que eles haviam ocupado pelas armas. Essa é uma questão, e isso vai chegar também, quando se desce toda a escala de comando, nas auditorias militares. Quero dizer o seguinte: em 1979, eu fui processado pela Lei de Segurança Nacional a pedido do ministro do Exército, e entre
os componentes do conselho de sentença, estava o capitão Roberto Pontusca, que havia me torturado 10 anos antes. Então, a justiça brasileira, seja na sua área militar, seja na sua área civil, é diretamente responsável pelas torturas. Nós não podemos apagar essa mancha da história jurídica brasileira. Da mesma forma como quando o Mané lembra do Bonet, daquele preparador físico do Palmeiras, que saía, eu trabalhava no Jornal da Tarde na época, e os colegas de esportes ficavam assustados porque ninguém tinha coragem de entrevistar o Bonet. Por quê? Porque se publicasse algo que ele não gostasse, sobre o trabalho dele no Palmeiras, podia ir para o doicode, porque o Bonet saía do Palmeiras e ia torturar a gente no doicode. E não era o único representante desse mundo, digamos, esportivo, envolvido nesse tipo de crime. O juiz Dulcídio Vanderlei Bosquila também torturou gente e depois passou a ser analista de informações do doicode. Da mesma forma como o senhor Vadielu, presidente do Corinthians, sabe? Nem vamos falar do Marinho, que está sendo acusado agora, mas o senhor Vadielu, presidente do Corinthians na época, segundo informações que corriam no meio da polícia, nos anos 70, era sócio, era um dos donos da Fazenda 31 de Março. E teria dado parcela, um pedaço da Fazenda de 31 de Março, ao senhor Roberto Rivelino, como pagamento, como parte do pagamento de uma renovação do contrato do Rivelino com o Corinthians. Então, eu acho que é preciso aprofundar toda a investigação sobre a participação de todos os setores da sociedade na coisa. Se os empresários tiveram participação e tiveram, é preciso que se diga que o mundo jurídico teve, que o mundo esportivo teve, sabe, que o mundo artístico teve. Eu acho que o fato de colocar pessoas que têm fragmentos de informações, colocar junto pessoas que têm fragmentos de informações, é importante para isso, para que esses fragmentos sejam utilizados para montar um quebra-cabeça que revele o que foi, de fato, aquele período no Brasil. Muito bom. Quem continua? Quer começar? A família começa ou vocês querem falar no fim? Vamos lá. Então vai. Virgilinho. Bom dia a todos. Meu nome é Virgílio Gomes da Silva Filho. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade e também me desculpem. Fazer uma homenagem. Nessa mesa. Nós somos privilegiados em contar com o depoimento de pessoas que fizeram parte da história do Brasil. Foram
pessoas que abdicaram da sua juventude, abriram mão dos seus sonhos, para levantar sua voz contra a injustiça, contra aqueles que acreditavam que pela força podiam subjugar, podiam dominar, podiam calar o direito de ser livres, o direito de ser felizes. Então, acho que meu pai, ele teve a sorte também de contar com pessoas como eles. E graças a todo esse trabalho aí, hoje existe a Comissão da Verdade, né? Um processo todo de resgate, de memória, porque não tem mais sentido o país continuar escutando que em 64 houve uma revolução. Não é possível que se admita que alguém fale uma atrocidade dessa, né? As revoluções são feitas pelos povos e não por um exército que usurpa o poder. Então, reconstituir a memória, reconstituir os fatos, tem a missão e o papel de tornar a história do nosso país mais verdadeira, mais real, com a missão de que novas gerações não esqueçam o que aconteceu, não permitam que volte a acontecer. Reconstituir tudo isso daí tem o papel fundamental de responsabilizar a todos aqueles que participaram de uma ou outra forma por seus atos dentro da repressão. Não importa se a dimensão que possa ter essa responsabilização ou não. O mínimo que a gente tem que exigir é que essas pessoas não desfrutem do respeito do povo pelos que eles fizeram tudo o contrário, né? Eles humilharam o povo naquela época, porque a tortura é o ato mais vil e humilhante que existe, né? Uma pessoa grande bater num pequeno já é covardia. Agora um corpo, um exército, amarrar uma pessoa e bater nela ainda deve ser muito mais humilhante. E o papel que a Comissão da Verdade, junto com todo esse processo de resgate da memória e da verdade, tem é fazer com que cada um desses personagens sintam o peso da responsabilidade dos seus atos, sintam a vergonha de ter feito aquilo. E se são realmente capazes de reconhecer o que fizeram. Então, eu queria deixar aqui
a minha homenagem a todos que ousaram. Mas o meu depoimento que eu posso dar a respeito do meu pai eu tenho 50 anos hoje, na época eu tinha de 5 para 6 anos. Então, o convívio com meu pai, ele foi muito esporádico, são flashes, né, que a gente tem na memória, e muita recriação da personalidade e dos fatos em concreto em si, graças a depoimentos e graças a conversas, né, a testemunhos de outras pessoas. Mas em mim ficou muito marcado do meu pai, o caráter dele, a perseverança, né? Eu acho que daquela época lá de Ribeirão Preto eu lembro um pouco, né? Passando dentro da minha infância, para mim aquilo era um parque de diversões, o treinamento era como se fosse excursões, né? E a gente participava em algumas das caminhadas que eram feitas. E a gente sentia o peso da responsabilidade e sentia também a firmeza dele. E o mais impressionante que a gente lembra assim era o respeito que os companheiros tinham por ele. E, lógico, o respeito se conquista, né? Respeito não se impõe. Então, a lembrança que eu tenho era de uma pessoa firme, uma pessoa de caráter, decidida, justa, né? Entre as crianças, quando 2 irmãos quase da mesma idade, acho que numa fase etária muito competitiva até, porque sempre se compara um com o outro. Ah, você é mais ágil, você é mais inteligente, você é mais forte, você é mais... Meu pai, nas nossas discussões, sempre foi justo. Quem cometeu o erro era o punido, né? Então, eu acho que isso daí marcou muito na gente, no caráter que nós hoje tentamos de impor. Lembro também do dia em que fomos detidos em São Sebastião, porque na nossa cabeça estávamos lá naquele lugar para ir à praia, né? Estávamos para se divertir lá e não sabíamos ainda o objetivo, pelo menos eu, né? E fatalmente naquele dia de manhã estava chovendo e praia e chuva não combinam, então era uma frustração só. Sentado na varanda, logo de manhã esperando que o sol saísse para poder ir à praia, e o bendito sol não aparecia, né? E a chuva caía. E a rua pouco movimentada, eu e meu irmão, a gente percebeu que ao longo do quarteirão vinham uns 3 carros enorme, grande, preto, né? Paravam numa casa, desciam todos, entravam na casa, voltavam a entrar no carro, iam mais para frente, entravam. Aquilo foi meio esquisito, meio estranho, né? Porque não fazia muito sentido. E, de repente, pararam na frente da nossa casa e desceram todo mundo eufórico, já jogando a gente para o lado, entrando. Pela janela? Então, invadindo mesmo. E armados, aquilo, lembro, tinham sobretudos, né, alguns deles,
parecia coisa de mafioso mesmo. Se eu tivesse, naquela época, assistido um filme né, de máfia, estaria vendo uma cena daquelas lá. E logo depois, dentro, vimos que o alvo mais importante lá dentro era o Manuel Cirilo, foi atacado, né? E no susto, no medo do momento, a gente tentava se recolher. Então, talvez eu perdi alguns detalhes, mas coisas eu lembro, como esse de ter várias pessoas pisando em cima dele, apontando a metralhadora, né? E batendo, isso daí ficou marcado na memória, né? Outra também, como eles vasculhando toda a casa, mas não era em busca de ninguém. Você não busca dentro de uma gaveta ninguém, né? Eles estavam buscando o botim mesmo, o botim, aqueles que vocês se referiam. Isso daí eu lembro, né? Todo o bem que eles encontravam, eles pegavam e enfiavam no bolso, né? Relógios, sei lá, dinheiro, o que encontrassem, eles eram bandidos mesmo, né? E daí na saída da casa, não sei quanto tempo se passou nisso daí, dentro de um dos carros, lembro de um dos carros que tinha uma pessoa dentro do carro, praticamente irreconhecível, todo inchado, com um olho fechado, a boca toda machucada, amordaçado e enfaixado, né? Eu não reconheci aquela pessoa naquele momento, mas depois eu fiquei sabendo que era meu tio, Francisco Gomes da Silva, que o coitado deve ter apanhado demais, né? E na volta para São Paulo, no dia chuvoso, um dos carros em que nós estávamos, ele rodopiou na estrada e terminou capotando, né? Minha mãe terminou desmaiando, a gente parou num hospital. E são coisas que ficaram na cabeça da criança. Não sei como minha irmã não sofreu nada, porque minha mãe estava abraçando ela, protegendo ela, e mesmo desmaiada não aconteceu nada com minha irmã, que tinha 4 meses de nascida naquele ano. Logo depois trouxeram a gente aqui para São Paulo, e já na minha cabeça, no mesmo dia eu não vi já mais minha mãe, e quando me dou por conta, estamos num lugar com um monte de criança que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Cuidado por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, também cuidado entre aspas, né? Porque minha irmã, ela estava desnutrida, né? Ela ainda estava amamentando, com dias sem poder amamentar, então corria risco até de vida naquele lugar. E foi graças ao meu irmão também, que teve uma madurez, ele foi muito maduro para a idade dele, né? Em me segurar, em me manter alerta, em cuidarmos da nossa irmã. E até o que era um possível passeio naquela época para nós, pelas ruas de São Paulo, eu fico sabendo depois que era instigando as nossas possíveis adoção, né, de serem dados à adoção. Levavam a gente, mostravam, essa casa grande, você não gostaria de morar nessa casa grande, bonita, com esse jardim aí fora? E meu irmão sempre tomava a palavra e
E ele era mais firme que eu nesse momento, porque eu não tinha muita noção. Ele tinha 7 anos. Então, as perguntas sempre eram mais dirigidas para eles. Quem andava com teu pai? Quem que era que visitava a tua casa? Aonde as armas teu pai escondia as armas? Então, eu era mais brincalhão, mais levado, né? Então, acho que não me tomavam muito a sério o que eu poderia falar, e as perguntas sempre eram mais dirigidas a meu irmão. Até que minhas tias conseguiram, de alguma forma, fazer com que nós saíssemos do juizado de menor. E aí, então, fomos cada um distribuído a um tio. Eu fiquei com minha tia Nair, né? Meu irmão ficou com minha tia Nora, a Isa ficou com minha tia Geni, e o Gregório com minha tia Isaura. E assim, o que era uma família, né, terminou sendo esquartejada, né? Apesar de estarmos cada um com um tio, mas brincadeiras de irmãos já não tínhamos mais com frequência, né? Brigas de irmãos já não tínhamos, né, com frequência, porque não via ele. Então, já tinha até perdido a graça brigar com meu irmão, porque quando a gente via era se abraçar, em vez de brigar. Então, isso foi o que a ditadura fez, né? E não fez só com a gente, né? Fez com várias famílias, fez com várias crianças. Eu lembro que depois, já da minha mãe, ela estando presa, a gente visitando na cadeia. Para mim, ainda continuava a visitar a cadeia, minha mãe, aquilo ainda continuava sendo um piquenique. Eu ia ver minha mãe. Lá a gente recebia presentes dos presos políticos, né? Era a minha primeira bicicleta, eu ganhei quando minha mãe estava presa. Os presos fizeram lá uma vaquinha com os trabalhos que eles faziam, vendendo, né, ganhando dinheiro e comprando um presente para mim que nem me conhecia, né, mas acho que estavam homenageando meu pai também. Quando minha mãe saiu da prisão, acho que a vida foi a parte mais difícil. Apesar de ter a família reunida de novo, as condições não eram as melhores, né? Então, tivemos a sorte de contar com a ajuda de novo dos companheiros, e assim a gente poderia ir para Cuba. A Rose mandou a gente. Então, a Rose, né, Rose? Eu, dentro de toda esse processo, né, de dor, a gente teve a felicidade de ir para Cuba. Ir lá se formar. E para um dia poder voltar para o Brasil e continuar o sonho. Mas a vida não é... Conta, eu sei que você está muito emocionado, deixa eu tentar te ajudar um pouco. Quando surgiu a notícia de reaglutinar a família para todo mundo viajar junto para Cuba, você lembra disso? Você era muito pequeno? Não, como é então, que foi essa passagem? Foi na época em que minha mãe saiu... primeiro foi sair para o Chile, né? Minha mãe saindo da prisão. Isso. Morávamos em Poá. Inclusive, a casa ela foi sendo construída com a ajuda dos companheiros do partido, né? Era o português, né? Português e brasileiro.
E a Rose nos visitava bastante. Eu lembro muito da Rose. A primeira vez que eu realmente fui à praia, que eu me lembro, que fomos a Ubatuba, a Rose foi que me levou. Meio bêbado ainda, eu com 9 anos, peguei um porre. Então, acho que foi nessa época em que se decidiu que a gente teria que sair do Brasil primeiro para o Chile, né? Isso foi... ficava, né? Já não lembro. Dá o microfone, pode falar para ela. Mas vamos lá, Virginia. Então, a Rose está falando que quando ela ia lá, a polícia ficava na rua, né? Eu não duvido, mas eu não lembro, né? E isso já em 71, 72, né? 71. 71. Aí, em fevereiro de 72, nós saímos do Brasil com destino ao Chile, né? Lá estava acontecendo o processo do Salvador Allende. Era acho que um momento propício para ser acolhido no seio lá do povo chileno. Lá moramos do ano 72, fevereiro de 72, março de 72 até março de 73. Que com 11 anos, aí então, sim, a gente teve o destino de ir para Cuba. E lá eu vivi 21 anos da minha vida, né? Desfrutando desculpa. Desfrutando de uma revolução, de uma sociedade que era o sonho de todos aqueles que lutavam contra a ditadura. Eu vi materializado esse sonho em Cuba. Eu sou o fruto desse sonho. E pesa muito a gente vê que o Brasil está longe do povo brasileiro desfrutar o que eu desfrutei em Cuba. Mas, por outro lado, a esperança ela renasce, ela revigora quando a gente vê esses processos que estão acontecendo, quando a gente vê tanto jovem envolvido nessa avidez pelo conhecimento, por saber o que realmente aconteceu, por desenmascarar tudo o que aconteceu. Isso dá novas esperanças, isso dá novos brios. Então, eu já vivi várias, assim, momentos históricos, né? Se bem que 50 anos não são poucos dias, mas já vivi vários processos históricos e hoje eu estou vivendo outro processo histórico que é esse do resgate da memória. Isso é reconfortante. E
eu quero agradecer a todos que neles estão trabalhando. Obrigado. Dá o microfone para a dona Hilda. Bom dia a todos. E muito obrigada pela presença. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque e os companheiros me deixaram nervosa. E o Virgílio acabou de me deixar mais nervosa ainda. E lembrando em tudo, mais nervosa eu vou ficando. Eu não sei se eu vou poder falar alguma coisa, mas confirmar tudo que o Manuel falou, que o Celso falou, que o Fon falou, é tudo a realidade, a verdade. A maior loucura do Brasil foi essa época. Foi uma época de pavor, uma época que a gente não podia sair na rua, que todo mundo já vinha vendo atrás da gente. Eu, pelo menos, quando eu saí da cadeia, eu não podia sair na rua, que eu era seguida. Eu nunca tinha, ninguém saiu atrás de mim, nunca ninguém me perguntava nada na rua. E depois dessa época, todo mundo me pregava na rua, perguntava pelo Virgílio, dizia, mas por que ele foi preso? Por que ficavam perguntando? Era coisa que a gente notava que eles queriam tirar ainda alguma coisa. Depois de solta, ainda ficavam interrogando. E nessa época foi que a minha filha, Rose, que eu trato ela como filha, não como companheira, é filha mesmo, me perguntou se eu queria sair do Brasil para a educação dos meus filhos. E para poder viver mais ou menos sossegada. Então, ela e o Close arrumaram, não sei como, e me deram a passagem, me deram tudo para mim ir para o Chile. Ela me levou até a rodoviária. E de lá eu segui sozinha com os meninos. Coisa que eu nunca tinha saído do Brasil, eu não sabia praticamente nada, não sabia falar espanhol, eu entendia, mas não sabia falar espanhol. Então, passei por Uruguai, Paraguai, depois do Paraguai passei pela Argentina, da Argentina passei no Chile, e do Chile fiquei 1 ano. Aí os companheiros que estavam lá me ajudavam, me deram assistência, porque também arrumava lá. Tinha uma organização chamada Caixinha, onde os brasileiros punham dinheiro e ajudavam quem precisava. E aí foi onde me davam assistência. Até que a gente arrumou, foi encaminhando os papéis, e através da LN, da organização, e da Embaixada Cubana, arrumou os documentos. Aí a gente saiu do Chile e fomos para Cuba. E foi numa época muito, muito favorável a gente ter saído naquela época, porque daí um pouquinho foi o golpe do Chile. Se pegassem a gente no golpe do Chile, eu não sei o que teria acontecido, porque meu vizinho era um militar, contra o Allende. Era um militar parece que quem ficou naquela casa foram presos, desaparecidos, não sei. Então, se o golpe tivesse me pegado no Chile, eu não sei o que tinha sido de mim e dos meus filhos, né? Então, a minha felicidade foi Cuba. E Cuba, para mim, foi a minha segunda pátria. E aí, depois dos meus filhos, quando chegou a abertura das relações do Brasil com Cuba, todos os brasileiros que estavam lá quis voltar para o Brasil. Eu achei que eu deveria ficar lá mais um pouquinho para terminar o estudo dos meus filhos, porque chegando aqui eu sabia que eu não ia poder dar educação para eles que eles tinham lá. Aí decidi ficar mais um pouquinho lá em Cuba, até eles se formarem. E aí, então, quando se formarem, cada um pegar o destino que eles queriam, se queriam ficar lá ou se queriam voltar. Mas todos quiseram voltar para ver a pátria deles, viver na pátria deles, né? Porque Cuba é a segunda pátria, que era a pátria deles. E eles vieram, nós viemos para cá.
E aí foi onde começou outra luta, que vocês já estão, todo mundo já está cansado de saber, pela encontrar o corpo do Virgílio, que depois de tantos anos conseguimos mover essa ação através do sindicato e do Grupo Tortura Nunca Mais e do o nosso advogado, o Lúcio. E aí estamos nessa luta aí, agora a coisa parece que está indo para frente. Estão fazendo muitos atos sobre isso, muitas assembleias, muitas coisas. Eu tenho fé de isso ir para frente, encontrarem. Vocês me desculpem, eu não quero falar mais, não. Tem muita coisa para falar, mas não dá. Muito obrigado a todos. Domingos Galante. Eu sou Domingos Galante, eu fui presidente do Sindicato dos Químicos de 82 até 90. E não conheci o Virgílio pessoalmente, mas tive muito contato e o conheci indiretamente pelos seus companheiros de diretoria. Nós ganhamos o sindicato em 82 a partir de uma chapa de oposição. E tiramos lá uma diretoria que estava lá há bastante tempo. Eles foram eleitos logo em seguida da intervenção do sindicato em 64. Foi uma eleição em 67. E conheci o Virgílio porque conheci muitos diretores contemporâneos ao Virgílio. E aqui os depoimentos é muito interessante, porque o que me fica de muitas horas de conversa sobre o Virgílio é justamente a pessoa que ele era, a importância que ele era, que ele teve, inclusive, para a categoria. Porque tem uma outra coisa que a gente fala que ele era dirigente do sindicato. Veja bem, o sindicato era dirigido pelo Partidão, era o grosso da diretoria. Ele se tornou uma pessoa tão importante que ele foi alçado a ser diretor do sindicato. Numa assembleia, ele foi alçado a diretor, mas ele não era mais da categoria, ele tinha sido demitido da Nitroquímica, né? Mas ele era uma pessoa tão fundamental, ele era uma pessoa tão importante para aquele grupo político que dirigia o sindicato, que toda a categoria o conhecia como diretor dos químicos, mas ele não era. Ele era funcionário. Os documentos que provam funcionário não existem porque foram arrancados. O sindicato teve uma varredura grande a partir de 64, os documentos desapareceram, e nós até tivemos dificuldade de auxiliar, né, a provar o vínculo que ele tinha trabalhista com o sindicato, né? Foi até difícil, porque sobrou um documento, um único, que era um recolhimento de auxílio à educação dele, dos meninos, das crianças, né? Em que ele recebia um auxílio à educação, então ele tinha que ser necessariamente funcionário, porque os outros documentos não existem mais, o sindicato desapareceu. Tanto, eu não sei se... Dizem que houve varreduras do próprio DOPS lá, mas eu creio que, inclusive, os próprios diretores se desfizeram. Houve, né? Nossa, houve uma varredura muito grande, levaram tudo. Levaram os documentos, tudo. A máquina fotográfica, tudo, levaram muita coisa ao sindicato. Muita coisa. Então, ela conhece bem, porque ela é contemporânea, que é uma época anterior à minha. Mas os diretores falavam demais do Virgílio, e eu conheci muito o operário nosso lá, da Nitro e de São Miguel, que falavam muito do Virgílio. Porque, além, já em 57, teve uma grande greve na Nitro, e ele já participou ativamente. Ele era
E ele, o Virgílio, já era o estrategista do sindicato. Ele já era, em 57, o estrategista, como vocês falam. Os depoimentos de fazer os isolamentos dos bairros, das pontes, e cercar a Nitro, foi o Virgílio que organizou isso em 57. Vocês vejam, ele em 69 vai ser o coordenador, o comandante de uma operação militar, mas em 57 ele já tinha se distinguido em bloquear as invasões da Polícia Civil, da Guarda Civil, contra os operários. Ele já tinha construído as barricadas sobre a ponte da Nitro, ali, que fazia a travessia, evitando de que expondo os bloqueios que estavam sendo feitos na porta da Nitro. Então, lá no sindicato, nós temos um pouco dessa documentação. Nós temos também depoimentos de velhos e idosos companheiros que falavam da valentia do Virgílio, que, mais de uma vez, colocou uma pistola na barriga naquela época e dizia: eu vou ser o último a sair aqui do bloqueio. Se precisar, eu seguro enquanto vocês fogem. Porque nós temos operários que contam dos treinamentos que o Virgílio ajeitou para aquela greve, de como segurar a polícia e como se conter diante de bombas, que já havia naquela época, de 57, já se jogava bomba, já se dava tiro e tal. Em 63, ele vai ser ferido de bala, né, na porta da coisa, quando, do andar de cima, esse daí nós temos descrições também, temos gravadas essa coisa. O filho do proprietário da fábrica, do andar de cima, deu um tiro no Virgílio, né? Deu um tiro, pegou a perna do Virgílio, na perna, né? E o outro tiro pegou um outro trabalhador, pegou... Um tiro de passou de raspão assim, e o outro pegou na perna dele. Então, ele lá de cima atirou, era filho do proprietário da empresa, que subiu no andar de cima, ele viu o Virgílio à frente de uma turma grande. Esses depoimentos eu tenho lá no sindicato, gravados. São pessoas idosas, já, porque são contemporâneos, nascidos em 30, né? Mas o Virgílio, ele marcou demais a diretoria do sindicato. Ele era um líder, junto com o presidente do sindicato e a diretoria executiva, ele era um homem fundamental. Ele era o principal diretor da Zona Leste, que era a principal fábrica, era a Nitroquímica. Então, o Virgílio tem um papel importante na diretoria do sindicato, na categoria e nas lutas, inclusive essa luta de 63, que originou o 13º salário para todo o Brasil, né? O 13º foi dessas greves, porque a greve de 63 ela não foi exatamente vitoriosa. Mas ela cria um impasse institucional tão grande por ter sido uma greve tão bem fundamentada. Ela foi toda que ela panela vazia, que o Jango, né, de comunista, e depois ele acaba concedendo o 13º como uma conquista, cria uma lei aprovada. E nessa greve, o Virgílio tem uma importância fundamental em toda a capital, porque ele organizou a Zona Leste na época, era uma concentração enorme operária, e o Virgílio foi um dos articuladores e organizadores estratégicos dessa greve de toda a região leste. Devemos o 13º ao Virgílio, é uma coisa fundamental. O Virgílio ele era lembrado como um homem, inclusive, muito humano, muito na categoria. Ele era um diretor na Zona Leste em que o pessoal ia procurar os problemas, falar problemas de fábrica, problemas de saúde, dentários, tudo com o Virgílio. O Virgílio ele era uma pessoa fundamental.
vocês imaginam, a categoria veio a saber que ele era funcionário do sindicato recentemente, de tal a importância central que tinha o Virgílio, né? Os velhos de São Miguel, todos falam do Virgílio até hoje. Ele já, pouco antes do sequestro do embaixador, o Virgílio andava por São Miguel e ele dizia: estão me procurando, mas não vão me pegar vivo. E ele visitava um monte de companheiros, ele andava por lá. Eu tenho depoimentos gravados dos companheiros que recebiam ele para almoçar. Então, eles diziam: mas você tem coragem de vir aqui? E ficavam com medo de vê-lo andando em São Miguel, né? Mas ele era audacioso, corajoso e determinado. E ele era muito ligado à categoria, ele era muito querido, sempre foi muito querido. Então, esse depoimento emocionado tem tudo a ver com o Virgílio, né? E eu quero lembrar também, além disso, do que o Virgílio representava e por que os militares interviram, a partir do 1º de abril de 64, em 400 entidades sindicais. 400 entidades. O Virgílio, em 64, vários diretores foram presos e torturados em 64. Já em 64, muito trabalhador levou verdadeiras surras, até no próprio sindicato. Já começava apanhando no próprio sindicato. A interventoria dos químicos é impressionante, vai ser a mesma de 47. O sindicato foi intervido em 47 e em 64. A mesma interventoria vem ocupar, em 64, os mesmos interventores de 57. Eles estavam de plantão. E quando? De 47 ou 57? Não, 47. Da morte do Getúlio. Quando o partidão foi colocado na ilegalidade. Dutra. Cassação do partido, 47. Porque, inclusive, a repressão sindical e que tinha havido eleitos, né, constituintes sindicais. Do partidão. E, durante a constituinte, o partidão é colocado na ilegalidade e os principais sindicatos sofrem intervenção. Foi um golpe. E o sindicato ele tem essa intervenção em 47, que, aliás, faz parte do período também, estudo da comissão, faz parte do período, né? E essa mesma interventoria, esse mesmo grupo de interventores vai intervir no sindicato novamente em 64. Em 67 é feita uma eleição e o grupo que ocupa vai conniver muito com a ditadura ou vai ceder muito para a ditadura, né? Até que nós, em 82, a gente consegue, com uma chapa de oposição, mudar isso. E eu conheci o Virgílio a partir dos últimos anos, os últimos 4, 5 anos dos anos 70, 76, 77, quando começa a se articular as oposições. E, em 78, nós temos muitas greves na categoria que articula a reação para 82 ganharmos a eleição, né? Então, é importante para a comissão, e isso precisa ser demarcado, como a ditadura militar de 64 se preocupa e avança sobre as organizações sindicais, como destitui, intervém, desaparece com memória, amedrontando os trabalhadores. Aqui, já as diversas audiências, inclusive, levantaram o papel preponderante da Fiesp, na organização do DOI-CODE, financiamento, indústrias químicas várias indústrias químicas participaram do financiamento, né? Eu mesmo fui demitido alegando, já naquela época, de que eu era um cara perigoso para a organização da Fiesp. Eu fui demitido por participar de uma negociação coletiva na Fiesp.
eu sou chamado no meu emprego do seguinte: você é um cara perigoso e vai ser demitido, porque nós não vamos aceitar organização sindical na nossa empresa que coincida com objetivos da terrorismo e não sei o quê, comunista, tal, tal. Isso em 80, 79. Você vê que estava em pleno vigor o toque de recolher, que soou em 64, e 79 estava em pleno vigor, né? Inclusive, os diretores da Fiesp eram completamente coniventes com essas demissões, completamente coniventes. E parte das direções sindicais que estavam ainda no sindicato concordavam com isso, né? Domingos, você tem gravações de pessoal que conhecia o Virgílio? Tenho gravações e depoimentos, inclusive daqueles momentos que antecederam 64, a participação do Virgílio nas greves. Isso nós temos no sindicato. Você tem? Você podia passar para a gente? Sim, podemos fornecer, sim. Pessoal, é do sindicato, né? Material do sindicato. Sindicato de São Fazer Paulo. um requerimento pedindo esse material. Tá bom, ótimo. Tá bom, obrigado, Domingos, obrigado mesmo. Aquele menino, quando escreveu Paulo Pontes, quando ele escreveu a história do sindicato, ele fala do Virgílio? Não, ele fala do Virgílio. Ele não vai entrevistar o Virgílio, é lógico. Parte desse material está no acervo de São Miguel Paulista, num centro de memória de São Miguel, que está lá perto da igreja, na praça principal, na matriz, né? Ali tem um centro de memória que uma boa parte das oitivas que o Paulo Fontes fez com os contemporâneos do Virgílio estão lá. Estão lá. O sindicato pode fornecer, mostrar esse caminho para a comissão recolher esse material, além do nosso próprio acervo. Que a gente Quando teve a intervenção no sindicato de 64, eles não pegaram o Virgílio, não, né? Não. Pegaram? Mas não foi... Então, olha lá. Ele foi preso. Olha lá, é importante, veja. Em 64 ele foi preso, parece que uns 15 dias. Espera um pouquinho, ele não ligou, vai ligar. Por favor, dá uma ligadinha. Está ligado? Pronto, pode falar. Em 64 ele foi preso, parece que foi 15 dias ele teve no DOPS. E até nessa época também eu fui interrogada para falar sobre ele. Então, quando eu fui interrogada, tinha caixas e caixas, tudo com o nome dele, Virgílio responsável, que é por aqueles documentos, porque ele assinava todo, como ele fazia a ata do sindicato, e ele assinava todos os documentos, todas as atas. Então, todo o documento caía sobre, todo aquele documento caiu sobre a responsabilidade do Virgílio. E aí foi que ele caiu preso esses 15 dias, quando ele saiu, aí foi quando ele foi para o Uruguai, ficou 3 meses no Uruguai. Foi junto com a Delso, né? É. Junto com a Delso, tá. O que ele foi fazer no Uruguai, dona Elza? Pode falar, senhora? Pode. Vou falar. Então vai. Ele foi por causa que ele estava sendo muito procurado, por causa dos documentos todos, e a gente ficou com medo dele sofrer mais a repressão, que ele caísse preso e fosse passar o que passou. Naquela época, eu já tinha medo que até matassem ele. Nós aconselhamos ele para ele sair do Brasil, nós, as famílias. Aí ele, com o sindicato, parece que ele combinou com o sindicato, aí saíram, passou 3 meses no Uruguai. Aí ele regressou, começou a vida dele novamente, mas sempre procurado. Então, coisa de esclarecimento melhor que o meu. Ele regressou e aí ele não voltou para o sindicato, não dava mais, ele né? não voltou para o sindicato porque Ficou no o partido. sindicato estava na mão dos pelegos, né? Dos interventores. Então, ele não pôde voltar mais. Aí ele começou a trabalhar particular, por conta dele próprio. Uma vez, até depois, mais para frente, ele pôs um barzinho, começou a trabalhar num bar. Vocês moravam onde? Aí está morando em Itaim. A gente morou em vários lugares, né? Nessa época vocês Nessa moravam... época do bar, estava morando em Itaim, Paulista. É. Porque lá estava todo o pessoal da fábrica, né? Todo mundo. Não, o pessoal da fábrica mesmo era em São Miguel. É? Lá... Porque a Força dos Trabalhadores da Nitroquímica era São Miguel. Ah, mas você...
E aí a gente estava morando, porque aí a gente não podia trabalhar em outro lugar também, porque ele já estava sendo muito vigiado também. Mas até quando o bar, ele disfarçava muito. E aí, mesmo trabalhando no bar, ele organizou o partido, ele fazia... Quando chamava o pessoal para o partido, para o movimento, tudo. Então, quer dizer que o bar era uma fachada. Para ele poder fazer a política dele. Quanto tempo ele teve esse barzinho lá no Itaim? Acho que um ano e pouco. Porque daí desse bar aí foi a hora que ele desceu a ordem do partido. No momento que tinha o bar, foi quando desceu a ordem do partido para ele sair para Cuba, para fazer treinamento em Cuba. Então, ele foi para Cuba, foi quando ele passou 2 anos em Cuba, fazendo treinamento em Cuba. Quando que ele foi para Cuba, a senhora lembra? Em 67, parece. Quando? 67. 67? Voltou em 68. Voltou Não, 66. Foi em 66. Por aí, mais ou menos. Não sei em 66, não. Tudo bem, em 66. Ele ficou 2 anos em Cuba. Ficou 2 anos. Ia cumprir 2 anos em Cuba. Aí ele voltou, foi quando ele entrou para definitiva para a LN. A senhora não acompanhou ele? Não, eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui. Ele foi para... Eu nem sabia que ele ia para Cuba, porque não queria... Foi clandestino para Cuba, ninguém ficou sabendo. Eu pensei que ele ia para a União Soviética, que ele me falava que ia para a União Soviética para fazer uns trabalhos lá. Mas depois que ele voltou, que eu fiquei sabendo que ele teve 2 anos em Cuba. E depois, quando eu fui em Cuba, todo mundo conhecia ele lá também, me falaram dele e tudo. Aí, quando ele voltou de Cuba, foi quando ele entrou para a LN e já foi para a O irmão organização. dele tinha alguma militância política nessa época ou só... Foi do Partido Comunista. Ah, também? Ele era do Partido Comunista. Ah, é? Parece que desde os 18, 19 anos, ele pertencia ao Partido Comunista. O Chiquinho? Não, o Chiquinho? É. Não, o Chiquinho não militava. Ah, não militava. Não, quem era do partido era o Virgílio. O Francisco entrou por teimosia dele mesmo, que o Virgílio não queria que ele entrasse, porque ele era muito criança ainda. Então, o Virgílio não queria que ele entrasse para a organização. Mas ele quis, aí o Virgílio falou, bom, a responsabilidade é sua. E aí foi quando ele entrou. E, por exemplo, antes de ele ir para Cuba, ele já tinha contato com o Marighella, né? No partido? Tinha. Com o Toledo? Não sei se com o Toledo tinha, mas ele tinha como... Eu não sabia, mas ele tinha contato, porque foi o Marighella que mandou ele para Cuba, fazer treinamento em Cuba, que até foi o irmão do Fon foi junto. O Atom, né? O Fon foi junto, o irmão dele. O Atom. O Fon. O Atom. O Atom foi junto com ele e fizeram treinamento lá, os dois juntos em Cuba. E acho que até voltaram junto, não sei se voltaram junto. Entendi. Tá bom. Quer dizer que ele ficou 2 anos em Cuba? Não inteirou 2 anos, ia completar 2 anos. Sei. Que a Isa... Não, o Gregório tinha... O Gregório é bebezinho quando ele foi para lá. Quando ele foi para Cuba, o meu terceiro filho tinha meses de nascido. E quando ele voltou, tinha quase 2 anos. Quer dizer que a Isabel e o Gregório não tiveram nenhuma convivência com o pai. Porque logo que ele chegou, mataram ele. Né? Então, a convivência deles é bem pouquinha com o pai. E tem um assunto que... A senhora vai poder vir no dia 25, do negócio das mulheres aí? Se eu puder, eu venho. É? Se tiver jeito, eu venho, Porque sim. vão perguntar para a senhora aquele período... Porque as suas crianças não ficaram com a senhora foi presa e eles foram para outro Juizado. lugar. No juizado. Que é isso que o Vladimir tentou conversar, que o Virgílio tentou falar, que o Vladimir protegia. Quando eu caí presa, eles me pegaram os meninos e levaram para o DOPS. E o Vladimir disse que eles ficaram 2 dias no DOPS. Depois do DOPS, eles foram para o juizado menores, que parece que era dirigido por freiras, não sei. E aí foi onde levavam eles. Está sem som o microfone dela? Aí levavam eles para passear, para ser adotado por alguém. Se eles queriam ser adotados, que o pai dele era um bandido, a mãe dele era uma bandida, que não sabia educar eles, e se eles queriam ser educados com melhor famílias. E então, até o Vladimir ficava com medo. Ele disse que quando voltava para o juizado, ele ficava com medo que roubassem algum deles.
Então, eles parece que o Virgílio e o Vladimir se amarravam, os dois, deitavam debaixo do bercinho onde estava a Isabel, para eles não pegar eles. Porque, de um momento ao outro, podiam roubar alguém e doar. Então, para um proteger o outro. Eles dois se protegiam e protegiam a Isabel. Então, isso daí eu fiquei sabendo agora, que eles estão me contando, porque eu não sabia disso daí, dessa ação. Quanto tempo a senhora ficou presa? 9 meses. Quase 10 É meses. aí que as crianças foram para os tios. Não, eles ficaram 2 meses no juizado. Aí meus família arrumou um advogado e tiraram eles do juizado e levaram, aí ficou dividido, cada um tomou conta de um filho, de um menino. Mas a Isabel ficou 1 mês internada, com desidratação, quase morreu, ficou magrinha, magrinha. Quando a minha irmã foi tirar ela do hospital, disse que pensava que era uma recém-nascida, de tão débil que ela estava. Ela não morreu, eu não sei por que não morreu mesmo, porque o que ela sofreu foi muito também. O Vladimir em Cuba fez geologia, o Geologia. Gregório fez engenharia, E o Virgílio engenharia também. e o Virgílio, aí a Isabel. Também é geologia. A geologia também é verdade. Os 4 são engenheiros. O Virgílio tem 2 engenharias. O Vladimir, Qual duas? Qual que você... Adriano, é bom que a gente registre. Fala aí, É bom desculpa, que a um gente pouquinho. registre que o Mané Cirilo. o Vladimir, ele prestou concurso e foi aprovado. Hoje em dia ele é geólogo da Petrobras. Então é o primeiro cubano que tem um crachá verde lá da Petrobras, petroleiro. Trabalha no Rio Grande do Norte. Isso. Está ajudando a fundar a Petrobras, provavelmente também. Quem fez 2 engenharias? O Virgilinho? Isso. Eu sou engenheiro mecânico e engenheiro industrial. E pós-graduação em construção de maquinário. A Isabel é engenheira geóloga e o Gregório é engenheiro civil. O Vladimir é engenheiro geólogo também. Isso eu agradeço a Cuba. E isso eu agradeço a Cuba. Muito obrigada. Vamos terminando. Só queria, antes de terminar, eu preparei 2... Rose, quer falar? Com a palavra Rose Nogueira. Obrigada. Ok? Aqui? De pé? Bom, faz 43 anos que eu conheço a família do Virgílio e já conheci o Virgílio muito antes, porque no Partidão é preciso que a gente relembre o Partidão. A nossa geração tem esse problema. Nós precisamos lembrar do pessoal do Partidão, e o Virgílio foi um dos maiores quadros do Partidão que já existiu. E nós temos aqui no Brasil, o Domingos lembrou muito bem, nós somos o único país do mundo que tem 13º salário. E o Virgílio considerou, nessa greve da panela vazia, o 13º, o seguinte: estava se discutindo no país, no governo Jango, a participação nos lucros da empresa. Então, a ideia foi o 13º salário. Eu não sei como saiu, mas eu sei que foi dele e da direção do Partidão, e quem ouvi isso do Cícero Viana, dirigente do Partidão na época, junto com o Virgílio. Virgílio era um dirigente do Partidão, não é? Então, eu sempre ouvi falar no Virgílio. Sempre ouvi falar também de outra maneira, porque eu era também muito menina, e frequentando o Partidão, o Virgílio era o cara que gostava de passarinho, e ele era o cara que gostava das orquídeas. Ele me manda uma orquídea sempre no meu quintal, quando a gente está tratando dele. Mostrei agora a foto. Está lá, linda. Então, o Virgílio gostava das orquídeas, que era uma coisa muito nova, e de passarinho. E eu gosto muito de animais. Então, ele sempre tinha isso, eu ouvia. Eu tinha essa ligação com o Cícero Viana e outros companheiros da direção do partido,
porque, na época, eu era a namorada, a noiva do Paulo Viana, irmão do Cícero. E vivi, em 64, já essa questão da clandestinidade das famílias, no caso da família do Cícero, do Paulo. E, depois, quando fui encontrar a Hilda na prisão, que a gente teve uma identificação imediata. Nós duas somos filhas de espanhóis, nós duas tínhamos bebê. As coisas que faziam com as crianças eram absurdas, fizeram com os filhos dela coisas terríveis e com Peraí, não está pegando, hoje não está pegando. O quê? Hã? Agora tá. E eu me identifiquei com a Hilda imediatamente, no primeiro dia, na hora que cheguei no Tiradentes. E ela passou a ser minha melhor amiga e é a minha melhor amiga até hoje. E aí os meninos estavam no juizado de menores e nós estávamos no presídio Tiradentes. E eu queria que constasse, por favor, que a Hilda ficou presa quase 10 meses sem nenhum documento. Ela poderia ter desaparecido, poderia acontecer tudo, ela não tinha prisão preventiva como nós. É isso mesmo, né, Hilda? Então, isso é importantíssimo. E ela, portanto, não tinha direitos, nem os da gente, que era o da visita. E aí, quando a irmã dela, a família dela, foi buscar os meninos no juizado de menores, nós conseguíamos, acho que era a sua irmã, Hilda? A irmã da Hilda levava os 4 na esquina, na única esquina que a gente, lá daquela torre, conseguia ver, que é ali a Rua Três Rios, na primeira esquina, depois da Avenida Tiradentes, onde era a faculdade, acho que era a Poli lá. Tinha a Poli e Odontologia. E era ali, naquele poste. Então, a gente conseguia ver aquele poste de ladinho, porque a nossa cela tinha as grades e tinha uma placa de ferro, uns 60 centímetros adiante. Então, a gente só conseguia ver de lado, era diferente lá do pavilhão masculino, que dava para ver até a rua e tudo. Nós só víamos aquele poste. E aí, a irmã da Hilda, você lembra disso, Virgílio? Levava os 4, e eles tinham que ficar durinhos. Viu, Ivan? Não é de rir, é de chorar. Os 4 tinham que ficar durinhos para que não saíssem da nossa visão. E era ali que a Hilda via os filhos. Então, foi assim, isso eu me lembro muito bem. Saberem que eu estava lá, eu enrolava um jornal, quando tinha jornal, eu abanava o jornal para abanava com pano e tudo para eles lá saberem que estavam sendo vistos. Então, foi assim que a Hilda reviu os filhos dela, depois da morte do Virgílio, depois da prisão. Aí passaram alguns meses e, um dia, a Hilda, era um dia de visita. Na nossa volta, a Hilda estava segurando a Isa. E deixaram ela entrar na cela para me ver ela. Ela estava segurando a Isa e caiu da escada. Naquela escada lá. Quebrou o pé, não foi? Torceu o pé. E a menina, ela segurou tanto e falou para mim, segura a minha felicidade. A Isa, no colo da mãe, depois de tantos meses, era a felicidade da Hilda, mesmo machucada. Vocês não têm ideia do que é ser mãe ali. E a Hilda merece, meu Deus do céu, nunca mais consegui me desligar da Hilda. Nunca mais. E quando eu saí, estava em liberdade vigiada e assinava toda semana na ouvidoria. Mesmo assim, eu ia visitar a Hilda toda semana. A Hilda, a Dona Isabel, os meninos, e aí notei que tinha aquele carro C14 lá na esquina. Falei para o Closier e para outros companheiros, Fernando Casadei e vários outros. Vamos, a Hilda não pode continuar aqui, que elas vão prender ela de novo. E aí, nós não tínhamos, tinha saído da prisão
a organização inteiramente desorganizada. Então, nós achamos que dava para sair por Foz do Iguaçu, e passando pelo que ela já descreveu. Depois, fui visitar a Hilda várias vezes em Cuba. O Brasil não tinha relações, eu ia pelo Peru, Panamá, México, nunca consegui me desligar deles. Mas eu quero lembrar uma outra coisa aqui, do 13º que eu estava falando, e lembrar, né, Domingos, como é que é o nome da família dona da nitroquímica? Emílio de Moraes. Então, é bom anotar quem que atirou no Virgílio? O filho? Você não sabe o nome dele? De um diretor. De um diretor? É. Fala no microfone. Hã? Lutfala. Dá o microfone para o... Lutfala. Então, todos esses nomes têm que ser investigados aqui pela Comissão Estadual da Verdade. Quem atirou, como é que é o negócio? Em 63, Fala aí, Virgílio, fala. em 63, Dá na o microfone greve para o Domingos. que prenderam, Ele tem microfone. alguém atirou no Virgílio. 63? Na greve que... 63, foi antes de 64. Sim, mas Lutz fala... 63. Foi. Quando fala nome, precisa tomar cuidado. Não, o que eu Você quero estava dizer... falando da família Emílio de Moraes. Não, é que ele disse, é o filho do dono da empresa. A empresa nitroquímica, se for o filho do dono, ela pertence à família Emílio de Moraes, ou não? Que Não, mas espera aí. essa greve... Precisa tomar cuidado, Não estamos acusando, estou levantando, constatando. Aliás, esses fatos estão relatados naquele livro lá, inclusive. Inclusive, esses fatos estão relatados aqui nesse livro. E, inclusive, o autor dos tiros está aqui, está identificado aqui. Bom, também. então já está identificado. Está identificado aqui, né? Eu conversei com a historiadora, Edileuza, né? Edileuza. E esses fatos estão documentados. Ele foi na greve de 63, ele fez um grande movimento de trabalhadores, foram fechando as fábricas. Foi uma greve geral em São Paulo. Foi uma greve geral. Foi uma tentativa, mas foi bastante mas a gente chamava de greve geral. E nessa greve, em São Miguel, quando eles passaram na frente dessa fábrica, da Lutfala, do alto da janela, alguém começou a dar tiros na multidão, e o Virgílio estava logo à frente. Ele levou um tiro na perna, um tiro de raspão na cabeça, e o outro rapaz levou um tiro no estômago, não sei como é que foi. E os dois foram... Então não é... Não é Antônio Emílio. Então, tá bom. Inclusive, o Virgílio, parece que teve um tumulto, saiu uma correria, e o Virgílio precisou se esconder, ferido, né? Ferido, né? A Hilda conhece bem. O Emílio de Moraes era dono da nitroquímica. Agora, da Lutfalas, eu não sei de quem era o dono. Não era nitroquímica, era outra empresa. Outra empresa. Tá bom. Não, é porque como... E esses fatos ele estão falou documentados isso, eu imaginei, em livro, eu lembrei. Isso. É bom falar que uma coisa a Lutz fala, porque se uma coisa que o pessoal fala que financiou a repressão, o Antônio Emílio de Moraes nunca teve envolvido... Não financiou. Não no financiamento da repressão. O irmão deles, Hermínio, é uma outra coisa, mas não tem nada que vincule então a família dos Emílio de Moraes com o final. Ótimo. Senão dá uma confusão. Isso. E também, quanto ao 13º, depois dessa greve, quem fez a proposta no Congresso, e domingo ainda saiu na Folha, 50 anos atrás, o Lincoln Gordon, dizendo que tinha provas de que o governo brasileiro tinha infiltração comunista, o governo do Jango, e foi nessa época, a gente tem que saber direitinho a data, mas acho que foi nessa época, em que o 13º foi colocado no Congresso pelo Franco Montoro, não é? Foi um acordo entre os partidos, o Partidão participava desses acordos, e foi colocado pelo Franco Montoro, votado imediatamente, e o Jango sancionou imediatamente. E, até hoje, os economistas podem dizer é considerado uma novidade, uma conquista, uma coisa a mais, exatamente no que foi levantado pela greve liderada pelo Virgílio, que é uma forma de distribuição do lucro das empresas. E o Brasil é único nisso. Tá bom. Queria só para... Alguém quer falar alguma coisa para dar um fechamento? Só esclarecimento e lembrar do Partidão, não é?
porque o Virgílio foi um grande dirigente. Obrigado, Rose Nogueira. Só para concluir, o Manel Cirilo fez umas falas importantes aqui e eu pedi para recuperar duas coisas para a gente terminar. Tem uma imagem da Dilma que o Vladimir Saqueta recuperou quando ela estava depondo na auditoria de Juiz de Fora, que não por ser a Dilma, mas pela imagem, que era bom até todo mundo saber como é que funcionava uma auditoria militar, uma auditoria de guerra, que tem duas pessoas, dois militares assistindo o depoimento da Dilma, evidente que ela estava presa, totalmente fragilizada, e é importante ver a postura dos caras na auditoria militar. E depois a Dodora me passou um documento, viu, Mané? Que pena que os procuradores que estavam aqui, só está o procurador da casa, mas o Damiãozinho e tal, que eu acho que nós vamos ter que fazer uma reunião aqui na Comissão da Verdade, uma sessão, sobre a revisão da lei da anistia, ou a reinterpretação, como diz a Dodora, da lei da anistia. Então, primeiro eu queria projetar, podemos já ir desmanchando a mesa, que eu queria que vocês... Essa foto é uma foto conhecida, mas tem um detalhe significativo, que é como que os chamados juízes militares ficaram olhando para Dilma, nesse depoimento que não foi na auditoria de São Paulo, embora ela tivesse passado por aqui, foi na auditoria de Juiz de Fora, e o Vladimir Saqueta que achou essa imagem no arquivo. E depois a gente dá uma passadinha rápida no texto do Dr. Hélio Bicudo, que é uma verdadeira preciosidade, sobre a revisão do entendimento da lei da anistia. Então, deixa eu pegar o microfone. Já apareceu? Dá um pouco de contraste. Como o Mané Cirilo falou com muita propriedade, quando fizeram a foto, olha, era o auge da repressão. Dá um pouco mais de foco, Danilo, vê se você consegue. Olha os dois juízes militares, a postura deles, diante do interrogatório de uma pessoa presa, indefesa e completamente fragilizada, num ambiente super protegido, que era a auditoria militar. Acho que é uma coisa significativa, não porque seja a Dilma, né? Porque nós somos avessos a qualquer tipo de narcisismo e endeusamento, mas olha que foto significativa é essa que o Vladimir Saqueta achou. A foto por si diz tudo, né? Agora projeta, por favor, Danilo, o texto do Dr. Hélio Bicudo. Então, esse texto do Hélio Bicudo, que a gente pode, que o Dr. Hélio escreveu, acho que há alguns anos atrás, podia ser base para a gente começar a fazer uma discussão sobre a revisão do entendimento da lei da anistia, da própria, acho que foi importantíssima essa contribuição do Mané Cirilo hoje, e ele me diz o seguinte: na verdade, o problema da tortura começou a ser pensado depois das ditaduras militares nos anos 60 e 70, quando a classe média foi atingida duramente pela tortura. Daí, então, começou-se a pensar em como reagir contra esse barbarismo praticado contra a pessoa humana. Porque até então a tortura era punida, quando era punida, como um crime de lesão corporal leve ou grave, que até então se consumava a morte da pessoa torturada por homicídio. E os casos, evidentemente, não progrediam no sentido realmente de haver uma consciência coletiva contra a tortura. Foi a ditadura militar que trouxe essa consciência, não só nacional, mas internacional, contra a tortura. As convenções internacionais sobre tortura são posteriores às ditaduras militares, principalmente na América Latina. Eu era deputado, ele dizendo,
quando se votou a lei que criminaliza a tortura no Brasil. E sentimos, então, a dificuldade para a aprovação dessa lei, porque está na consciência geral de que a tortura não é crime. Se a tortura é uma maneira de obter informações, é uma maneira de se combater o crime, então por que combater a tortura? Foi dentro da Câmara e do Senado uma batalha para a aprovação de um projeto de lei que criminaliza a tortura. Não ficou o projeto ideal, exatamente por causa desses interesses de fora para dentro. Tanto é que, uma vez aprovado o projeto, eu apresentei, na verdade, ipsis literis, um novo projeto contendo uma definição mais completa do crime de tortura contemplado pela Convenção Americana contra a Tortura. Mas esse projeto não prosperou. Depois, como não disputei a reeleição à Câmara Federal, não pude dar continuidade a esse trabalho e, naturalmente, ele está em alguma gaveta na Câmara Federal. Aí vamos passar para falar da lei de anistia. Isso. Numa solução que poderíamos dizer de compromisso, para que não se esbarrassem dificuldades no processo de redemocratização, entendeu-se que se tratava de uma lei de duas mãos. Favorecer a vítima... vou começar o parágrafo anterior. Nesse sentido, será, a meu ver, bastante relevante para que se faça uma relação entre o que aconteceu nos porões da ditadura militar e a lei da anistia, promulgada em 28 de agosto de 79, numa solução que poderíamos dizer de compromisso, para que não se esbarrasse em dificuldades no processo de redemocratização, entendeu-se que se tratava de uma lei de duas mãos, favorecer a vítimas e algozes. Ora, esse entendimento é contrário ao próprio conceito de anistia, medida de cunho geral destinada a contemplar os prejuízos sofridos pelos cidadãos em decorrência da atuação do Estado em determinado momento político. Aliás, se nós acessamos o site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós iremos verificar que esses dois órgãos do Sistema Interamericano de Defesa de Direitos Humanos não admitem as chamadas leis de anistia, que foram citadas na América Latina, que contemplam aqueles que, em nome de um dado regime, prenderam ilegalmente, torturaram e mataram. Entretanto, o Brasil, que é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ratificada em 1992, no que diz respeito à Comissão, no que respeita à Comissão Interamericana, que aceitou, em 1998, a jurisdição da Corte Interamericana, a lei de anistia contempla amplamente os responsáveis pelos bárbaros crimes cometidos por policiais, militares e civis para a manutenção da ditadura militar. Não conheço sequer o ensaio de um procedimento para que um estado de coisas não prevalecesse. A Comissão Interamericana tem se manifestado ao governo brasileiro a propósito dessa questão da lei de anistia e até hoje não teve respostas sequer satisfatórias. Não se pode ir à Corte nesses casos porque o reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte foi muito posterior, somente em 1998, e é que isto se deu. Então, hoje, nós convivemos com torturadores e assassinos, e, por vezes, os assassinos assistimos às premiações a eles concedidas, como, dentre outros, foi o caso do delegado Calandra, aqui de São Paulo, guinado a um dos altos cargos, o erro é do texto, né? Da Polícia Paulista, que dele somente foi retirado depois da posição adotada pelas organizações não governamentais em direitos humanos que repudiaram publicamente o ato do governo paulista. Bom, é sobre isso que o doutor Hélio fala. Então, aquele parágrafo foi interessante. O grande argumento para a consideração de que se trata uma lei de duas mãos
é a alusão feita no artigo 1º a crimes políticos ou conexos com estes. Os crimes cometidos pelos torturadores seriam conexos aos crimes praticados pelas vítimas. É realmente ignorar o que sejam crimes conexos em direito penal. Em delitos praticados pelo mesmo agente, pode acontecer que exista entre eles um liame, um nexo, e ele pode praticar um crime para ocultar outro crime ou tirar proveito do primeiro crime que ele praticou. Nesses casos, não temos delitos independentes, pois estão ligados por um nexo subjetivo. A conexão, dizem os autores, os penalistas, pode ser ideológica, teleológica ou ideológica, quando um crime é praticado para assegurar a execução de outro. Por exemplo, mata-se para roubar. O crime é o meio para o homicídio e o crime fim é o roubo. Os dois crimes estão ligados pelo laço de causa e efeito. Existe um segundo tipo de conexão consexual, que é quando um crime cometido para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro. Por exemplo, incendeia-se uma casa para impedir que um crime de furto nela praticado seja apurado. E tem ainda outro tipo de conexão, a conexão casual, quando um crime é cometido quando da prática de outro. Por exemplo, a subtração de joias de uma família, de uma vítima estuprada. A conexão não se refere, pois, à diversidade de autores, mas de delitos cometidos pelos mesmos agentes. Quer dizer, vários delitos podem ser praticados por duas pessoas que estão de acordo em praticar aquele delito, mas o delito é o mesmo e as pessoas são as mesmas. Então, é por isso que existe o que nós chamamos de conexão. Daí ser claro que a tortura cometida contra um paciente não pode ser considerada conexa ao delito político, por esse eventualmente cometido. Quer dizer, a tortura não é continuidade do ato praticado pelo paciente da tortura. São fatos completamente independentes um do outro, exatamente porque se trata de agentes diferentes atuando em campos diversos. Assim, quando o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Anistia fala em crime de qualquer natureza relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política, refere-se àqueles que praticaram esses crimes. E os que torturaram, mataram e não participaram dos crimes políticos ou cometidos por motivação política. Eu acho que isto é claro. Ademais, prosseguindo-se na análise da lei da anistia, verifica-se que ela se refere a servidores dos três poderes, aos militares, aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamentos em atos institucionais e complementares. Quer dizer, a lei quis contemplar somente as vítimas da ditadura militar, excetuando-se aqueles que foram condenados. A lei é clara nesse sentido, pela prática do terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Na exposição de motivos, ainda da lei da anistia, afirmou-se: a anistia tem o sentido de reintegrar o cidadão na militância política. Quer dizer, ela só tem atenção aos crimes políticos e se estende a quantos cometeram crimes políticos e seus conexos a eles. E mais, abrange os que tiveram os seus direitos políticos suspensos, bem como todas as categorias de servidores públicos dos três poderes que cometeram crimes políticos e conexos. Aí vai um exemplo. Uma determinada pessoa dirigiu-se desrespeitosamente a uma autoridade que, no tempo da ditadura, se constituía como crime político, e, em seguida, o agente o agride fisicamente
o agride fisicamente. Isto está abrangido pela lei da anistia, pelo laxo de conexidade entre um crime e outro crime. Querer ir além e beneficiar aquele que o deteve e depois o torturou, não se pode admitir. Um crime deu ocasião a outro, mas não se pode falar em conexidade, pois essa se restringe aos atos de um só agente. Ora, é por bem ainda lembrar, o Brasil firmou em 1969 e ratificou em 1992 a Convenção Americana contra a Tortura e outros tratamentos, penas cruéis, desumanas e degradantes. Essa convenção define o crime de tortura e afirma em seu artigo 5º, parágrafo 2º. Essa Convenção das Nações Unidas define o crime de tortura e afirma, então, que em nenhum caso poderão invocar circunstâncias excepcionais como a estabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa para a tortura. Vejam bem, uma lei sobre direitos humanos. Hoje, o Brasil não é bem assim, porque ao invés de melhorarem o texto da Constituição, a reforma do Judiciário piorou o texto da Constituição. Segundo o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, os tratados sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil se incluem no rol de direitos fundamentais. Hoje, pela reforma da Constituição, para que isso ocorra, é preciso que esses tratados sejam aprovados como se fossem uma emenda constitucional. Quer dizer, apresentado um trabalho sobre direitos humanos à Câmara Federal ou Congresso, ele só vai ser votado daqui 10, 15, 20 anos. Por que a reforma do Poder Judiciário, por exemplo, há mais de 20 anos está rodando no Congresso e até hoje não teve ponto final? Então, quer dizer, a nova regra piorou o entendimento que os crimes praticados contra os direitos humanos se constituem em violações de direito. Há uma impunidade decretada no Brasil aos torturadores. Na verdade, nós podemos contar nos dedos da mão, talvez de uma só mão, o número de condenações por crime de tortura, depois da tortura ser considerada crime contra a humanidade. A tortura corre tranquila nas delegacias de polícia de São Paulo e do Brasil. Corre tranquila nas instituições fechadas que abrigam crianças e adolescentes. Corre tranquila porque o exemplo da impunidade dado pela sociedade brasileira, sob o ponto de vista, pela interpretação esdrúxula da lei da anistia, alimenta a impunidade. E alimentando a impunidade, evidentemente se constitui em mola para a própria violência contra a pessoa. Então, como eu ia dizendo, a impunidade decretada no Brasil aos torturadores não significa isentá-los da responsabilidade pelas atrocidades que cometeram. Aí não é apenas um problema técnico-jurídico, mas um problema ético e moral, que tem que ser ressaltado, mesmo porque o delito de tortura é considerado pelo direito internacional imprescritível. Em remate, temos, na verdade, nos omitido sobre as questões da anistia aos torturadores e aos assassinos da ditadura militar. Não basta o afastamento dessas pessoas de funções públicas relevantes, porque outras funções públicas elas estão desempenhando. Mas deveríamos buscar a sua responsabilização penal. Termina aí o artigo? Esse é um texto que o doutor Hélio Bicudo produziu, que eu acho que deve ser um aspecto central da Comissão da Verdade. Viva Virgílio Gomes da Silva, presente, agora e sempre. Antes de encerrar definitivamente e convidar para todo mundo... Cadê o texto? Bom... A Câmara Municipal, eu gosto sempre de ler o texto. Está aí o texto, Danilo? Não?
A Câmara Municipal... Tá aí? Eu gosto de ler, senão vai pensar que eu estou delirando. Deixa eu só ler uma nota para poder fechar a sessão. Foi publicado pelo portal IG, quinta-feira, 21 de março, 8 horas da manhã. Câmara Paulistana homenageará a Rota por atuação na ditadura. A Câmara de São Paulo aprovou a concessão da Salva de Prata, homenagem da casa cedida em sessão solene pelos relevantes serviços prestados à sociedade ao Batalhão Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, Rota, o projeto de decreto legislativo 0206-2013, de autoria do vereador Coronel Telhada, PSDB, justifica a homenagem, dentre outras coisas, pelas campanhas de guerra, como os feitos da Companhia dos Boinas Negras, que atuou durante a ditadura militar, perseguindo guerrilheiros de esquerda como Carlos Lamarca e Carlos Marighella. Na justificativa, diz que a rota se destacou no que a Polícia Militar chama de campanha do Vale da Ribeira de Guape, em 1970, para sufocar a guerrilha rural instituída por Carlos Lamarca. O texto de Telhada vem aprovado pelos vereadores, retirado do portal da PM, também conta com a história da origem dos Boinas Negras. A sessão será feita em homenagem e ainda não tem data marcada. Viva a democracia, abaixo a ditadura e viva Virgílio. Às 15h nós vamos retomar com as mulheres torturadas durante a ditadura.